Aula 156. Grandezas diretamente proporcionais. Um quadrado possui lados medindo 2 metros. O que acontece com seu perímetro quando o lado dobra, triplica e quadruplica? Então, vamos primeiro achar o perímetro do lado do quadrado de lado 2. Se o lado é 2, o perímetro dá 8, né? 2, 4, 6, 8. Agora eu vou dobrar. O dobro de 2 é 4. Vamos ver o que acontece com o seu perímetro. 4 com 4 dá 8, 12, 16. Quando o lado dobra, o perímetro também dobra, ó. De 8 foi para 16. E quando o lado triplica? O triplo de 2 é 6. E o perímetro vai ficar como? Vai ficar 24. Veja, ó, de 8 foi para 24. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24. Aconteceu a mesma coisa. Triplicou o perímetro. E se ele quadruplica? 4 vezes 2, 8. E o perímetro vai dar 32. E o perímetro do lado 2 é 8. Aí 8 vezes 4, 32. Veja que acontece a mesma coisa. Quando o lado dobra, o perímetro também dobra. Triplica, o perímetro também triplica. Se o lado quadruplica, o perímetro também quadruplica. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais, porque acontece a mesma coisa. Duas grandezas A e B são diretamente proporcionais se ambas aumentam ou diminuem segundo a mesma razão. Assinale as grandezas diretamente proporcionais. Velocidade e tempo de percurso. Não são grandezas diretamente proporcionais, porque se você aumenta a velocidade, você faz em menos tempo. Então, quando um aumenta, o outro diminui. É grandeza inversamente proporcional. Altura e peso de uma pessoa não são grandezas proporcionais. Número de operários e tempo para a construção de uma obra. Inversamente proporcionais. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo leva. Quanto menos gente trabalhando, mais tempo leva. Veja que não acontece a mesma coisa. É inversamente proporcional. Número de ovos em uma receita de bolo e a quantidade de bolos fabricados. Quanto maior a quantidade de bolo, lógico que vai ter que ter mais ovos para fazer esses bolos. Então, é grandezas diretamente proporcionais. Para produzir 4 kg de farinha, são necessários 7 kg de trigo. Letra A. Quantos quilos de trigo são necessários para 10 kg de farinha? Então, nós vamos fazer um esquema assim, ó. E nós devemos pôr farinha debaixo de farinha, trigo debaixo de trigo. 4 kg de farinha faz 7 kg de trigo. Com 10 kg de farinha, quantos quilos de trigo? Se eu aumento a farinha, eu também vou aumentar o trigo. É diretamente proporcional. Aí nós vamos montar as proporções. Ó. Aqui nós fazemos as razões e montamos as proporções. 4 está para 10, assim como 7 está para x. E multiplicamos cruzado. 4 vezes x, 4x, 10 vezes 7, 70. Passo o 4 dividindo, 17,5 kg. A letra B é quantos quilos de farinha pode ser produzidos com 24,5 kg de trigo. A gente sabe que 4 kg de farinha faz 7 kg de trigo. Com 24,5 kg de trigo, precisa de quanto de farinha? Farinha debaixo de farinha, trigo debaixo de trigo. Montamos as proporções e multiplicamos cruzado. Agora o último exercício. Em uma loja é possível comprar 12 latas de refrigerante por R$ 28. Desejando-se comprar 30 latas de refrigerante, qual o custo da compra? 12 latas de refrigerante, R$ 28. 30 latas de refrigerante, quantos reais? Se eu aumento a quantidade de latas, vou ter que aumentar o preço. Quanto mais latas eu comprar, mais eu vou pagar. Diretamente proporcional, porque acontece a mesma coisa. Montamos aqui a proporção, que é a igualdade entre as razões. Aplicamos a propriedade fundamental, que é multiplicar cruzado. Veja que eu sempre estou multiplicando onde está o x primeiro, que eu acho que fica mais fácil. 12 vezes x, 12x, 30 vezes 8, 24.
30 vezes 28, 840. E passo 12 dividindo, R$ 70.